RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Eu venho ao Conselho Superior de Imprensa, na verdade, para formalizar uma queixa contra o jornalista Genisvaldo Nascimento e a TVS, a Televisão São Tomense, pela notícia divulgada no telejornal do dia 8 de agosto, terça-feira, relativa à cerimônia de empossamento da minha pessoa enquanto membro do Conselho Superior de Imprensa, designado pelo Sindicato de Jornalistas São Tomenses. E venho apresentar esta queixa porque, de forma muito clara e objetiva, esta notícia feita pelo jornalista Genisvaldo Nascimento e publicada no telejornal da TVS, presume-se naturalmente com conhecimento e aprovação da estação televisiva, viola de forma grosseira e abusiva, sobretudo o Código Deontológico dos Jornalistas e também as demais leis de imprensa. Portanto, diz o Código Deontológico dos Jornalistas, precisamente no seu artigo 1º, que o jornalista deve relatar os factos com rigor e interpretá-los com honestidade. Diz ainda que os factos devem ser comprovados ouvindo as partes com interesses relacionados no caso e que deve ser feita a distinção entre a notícia e a opinião. E o que vimos nesta pequena peça passada no telejornal não foi nada mais, nada menos do que a propagação, num espaço tão nobre da televisão são tomense, de uma opinião pré-concebida e sensacionalista do jornalista Genisvaldo Nascimento, que coloca em causa a minha imagem, a minha honra e o meu bom nome. Por isso, venho apresentar essa queixa ao Conselho Superior de Imprensa para que o jornalista em causa seja responsabilizado, seja aberto um processo que ele possa ser devidamente enquadrado no rigor da lei, para que, de facto, de uma vez por todas, comecemos a disciplinar esta classe que desempenha um papel de extrema importância para a sociedade são tomense, para a preservação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Os jornalistas não podem aproveitar-se do privilégio que têm, que é ter o ecrã e a câmara na mão, para emitir notícias com conteúdos falsos. Diz o referido jornalista na sua notícia que Josimar Afonso foi empossado sem indicação do Sindicato de Jornalistas São Tomenses. Ora, como pode a Assembleia Nacional, enquanto um órgão de soberania, como pode a senhora Presidente da Assembleia Nacional, enquanto titular de um órgão de soberania, o segundo órgão de soberania do país, com competência para fazer leis, empossar uma pessoa, um cidadão, sem a indicação da classe representativa, sabendo que isso se consubstanciaria numa violação, numa flagrante violação da lei. E ainda mais, o ato de empossamento foi público e contou com a presença do ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que representa ali o governo, com a presença de todos os líderes das 3 bancadas parlamentares que estão representados na nossa Assembleia Nacional. Toda essa gente compactuará com a violação da lei, com a indicação de alguém que não teria sido indicado pelo Sindicato de Jornalistas. Portanto, esta informação vinculada é completamente falsa e foi introduzida pelo jornalista de forma propositada e intencional para causar dano à minha pessoa. Por isso, ele deve ser responsabilizado por isso. Diz mais, diz outras inverdades na sua peça. Diz que eu teria sido o líder do Sindicato de Jornalistas, que eu teria liderado o Sindicato de Jornalistas São Tomenses. Eu nunca fui líder do Sindicato de Jornalistas, fui um dos membros do Sindicato dos Jornalistas São Tomenses, na presidência, que fique claro, de Yolanda Graça. Não fui o líder do sindicato, mas o jornalista passou essa informação de forma falsa e intencional e dolosa no seu espaço no telejornal. Outra mentira. Diz ele
mentira, na verdade não sei com que fundamento o jornalista fez tal informação, que eu teria sido empossado contra a vontade da atual direção. Não sei de onde ele retirou isso, mas a verdade é que, sendo verdade esta informação, ela jamais deveria ser dita numa notícia como foi dita, emitindo uma opinião ou um facto sem uma fonte, sem citar uma fonte, mesmo que fosse uma fonte anônima. Isto é o básico do jornalismo. E o jornalista assume a sua opinião na notícia e declara que eu fui indicado contra o Sindicato de Jornalistas quando ele tem oportunidade de questionar o Sindicato de Jornalistas se efetivamente está contra o meu empossamento. Penso que o sindicato tem voz própria, que poderia muito bem reagir, se pronunciar publicamente, se estivesse efetivamente contra o meu empossamento. E, naturalmente, aí sim, eu também deveria ter, de acordo com o Código Deontológico, o direito ao contraditório, de poder também indicar a minha versão dos factos. Agrava-se a isso que o jornalista esteve na cerimônia de posse e teve a oportunidade de poder me confrontar com esse facto, já que ele achava ou defendia que a direção do sindicato estava contra o meu empossamento. Não lhe custava nada ouvir também a minha versão dos factos, que poderia muito facilmente lhe explicar e ele poder fazer o contraditório como exige a lei de imprensa e o código deontológico. Eu iria para mais inverdades, para mais mentiras, para mais falta de rigor, para mais sensacionalismo, para mais amadorismo que este jornalista, que já tem algum tempo de carreira, colocou nesta notícia de poucos minutos. É muita barbaridade. E mais, conclui dizendo que o Sindicato de Jornalistas ainda não se pronunciou. Como se advogado do sindicato se tratasse e estivesse a instigar o sindicato para se posicionar contra a minha pessoa. Ora, esta queixa contra o jornalista será apresentada no Conselho Superior de Imprensa. Infelizmente, neste momento estou cá, mas o órgão encontra-se encerrado. Passarei por quantas vezes for necessárias até conseguir formalizar esta queixa. Além do jornalista, também peço a responsabilização da TVS por ser um órgão público que está imbuído do dever da garantia de um serviço público de qualidade com isenção, porque os cidadãos contribuem e esperam, dão o seu voto de confiança à televisão para informarem com verdade. E pelo facto da televisão não ter exercido o seu dever de apreciar e averiguar esta notícia, que o seu conteúdo não preenchia os requisitos básicos de uma informação, de uma notícia, penso que a televisão também deve ser responsabilizada no sentido de, no futuro, evitar que tais práticas se repitam na nossa televisão nacional e que os cidadãos possam ter garantia e confiar na informação que é vinculada nos órgãos da comunicação social. Portanto, com isso também quero aqui alertar os cidadãos que nós temos que ter o direito de poder protestar quando os órgãos públicos faltem com a verdade, quando pessoas abusam do poder que têm para denegrirem a imagem do outro, de instituições e colocar em causa o bom nome das pessoas. Eu sou daqueles que têm procurado fazer o meu trabalho com toda a imparcialidade e isenção possível. Sou humano, admito que também possa errar, mas jamais o farei de forma intencional e deliberada para prejudicar o outro, ainda mais um colega de profissão que é um jornalista como eu. Portanto, que fique público e que o jornalista saiba, que a televisão São Tomense saiba e que o público São Tomense não só saiba que será formalizada essa queixa-crime contra esta informação falsa passada no telejornal da TVS. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.